Bom, para quem está nos ouvindo hoje, pensem numa situação bem específica. Pensem na sensação de acordar de um sonho, onde o som estrondoso de um tambor, sabe, aquele som forte, acabou de anunciar que a sua maior dívida foi perdoada. Aquela dívida gigantesca, né? Impagável. Isso. Uma anistia completa. A sensação não seria só de um alívio temporário. A própria estrutura da realidade em volta teria sido alterada a partir daquele exato momento. Uhum. Muda tudo? Muda a capacidade de fazer planos, de respirar fundo, de agir no mundo mesmo. E hoje, a nossa investigação vai explorar uma ideia muito poderosa baseada num documento chamado 29scripturing.txt. A nossa missão aqui é investigar uma mudança radical de perspectiva. É uma mudança que mexe muito com a forma como vemos as coisas. Sim. O argumento principal é que os textos, aqueles livros repousando silenciosamente nas estantes das nossas casas, eles deixam de ser objetos inanimados. Eles passam a ser, de fato, forças ativas que moldam a nossa experiência humana. É uma virada bem radical. Porque, veja bem, não se trata de apenas ler um texto passivamente, entende? A gente costuma ter uma visão muito utilitária da leitura. Nós escolhemos pegar o texto, a gente vai lá, extrai a informação e guarda. A gente acha que tem o controle da situação, né? Exato. Mas a ideia que a gente vai analisar hoje inverte totalmente essa dinâmica. O ponto não é perguntar o que o texto significa, de uma forma abstrata. A questão é entender o que esse texto, na prática, faz com quem o lê. Nossa, isso é muito profundo. É a investigação de como uma narrativa entra no mundo e muda a própria malha do que as pessoas conseguem ou não fazer. E para quem nos acompanha sempre, que tem aquela sede por aprendizado contínuo, nossa, isso importa demais. Com certeza. Porque não importa muito se a área de estudo é religião antiga, se é literatura, negócios ou história. A forma como a informação atravessa e transforma a mente da gente é universal. É o mecanismo humano. Exatamente. Compreender isso é descobrir o código-fonte das nossas mudanças internas, sabe? E, bom, para começar a ilustrar isso, o nosso material de base traz uma narrativa incrível sobre o Buda e o Sutra da Luz Dourada. Essa história é riquíssima em detalhes. É fascinante, porque o foco não é exatamente a lista de ensinamentos do Sutra, mas como ele chega ao Buda. O meio de transmissão. Pois é, ele não estava numa biblioteca estudando, nada disso. O Buda ouve esse ensinamento num sonho, e o ensinamento simplesmente, irrompe na consciência dele. Vem de um lugar totalmente externo ao controle dele. Exato, assim como ninguém controla as imagens que aparecem num pesadelo ou num sonho bom, né? A escritura vem até nós de forma externa. Mas o detalhe memorável dessa história é a origem do som. O sutra vem de dentro de um tambor. E olha, o que é fascinante aqui é que a gente precisa entender o contexto da Índia clássica para captar o peso disso. Conta pra gente. Um tambor, naquela época, não era só um instrumento musical qualquer. Ele era o principal canal de comunicação em massa do Estado. Ah, entendi. Quando os reis tomavam decisões imensas, sabe, principalmente para declarar uma anistia geral, para perdoar crimes e dívidas, eles não colavam um pedaço de papel na praça. As pessoas nem leriam, imagino. Pois é, o decreto era anunciado pelas ruas com as batidas de um tambor. O som ressoando nas paredes. Era a materialização daquele decreto entrando na vida da população. Ok, vamos desvendar isso um pouco melhor. Claro. Trazendo para a nossa realidade hoje, para facilitar o entendimento de quem está ouvindo, seria tipo uma analogia moderna? Como assim? É como se... imagina acordar de manhã, pegar o smartphone e ver lá uma notificação oficial com aquele barulhinho estridente, avisando que uma dívida gigantesca de banco, totalmente impossível de ser paga, foi subitamente perdoada por um decreto do governo. Nossa, o alívio. Sim. A escritura, nesse contexto budista, não é um livro de regras chatas dizendo o que não se deve fazer. Ela é a própria carta de alforria. É o anúncio da anistia. E é aí que o mundo inteiro de quem recebe a mensagem muda. A escritura entrando no mundo é, na real,
um anúncio oficial de que os seres foram libertados das punições que eles achavam que mereciam. Caramba, isso destrava um peso mental enorme. Destrava completamente. A carga cognitiva da culpa é muito pesada. Isso leva a gente direto para o próximo ponto material. Porque se a primeira história do tambor foi sobre remover um peso, apagar a punição, a próxima história é sobre o que acontece quando esse peso finalmente vai embora. A quebra de todas as limitações. Isso, a criação de capacidade. O documento traz a história da princesa Naga do Sutra de Lótus. Essa história é um exemplo extremo de superação de barreiras. E quando eu digo barreiras, eu não estou exagerando, viu? A sociedade e a biologia da época construíram um muro em volta da ideia de quem poderia alcançar o despertar espiritual. Um muro intransponível, praticamente. E a princesa Naga gabarita todas as restrições possíveis. Primeiro, ela sequer é humana. Os Nagas eram espíritos da água, serpentes mitológicas. Segundo, ela é fêmea, num sistema patriarcal, que dizia que só renascendo um homem alguém conseguiria a iluminação. E terceiro, ela é uma criança, tem só 8 anos. É o combo completo do que a cultura considerava impossível, né? Exato. Mas e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O que acontece? Mesmo com tudo isso, contra todas as regras do universo deles, ela atinge a iluminação num instante, num piscar de olhos. É um choque total na narrativa. E se conectarmos isso a um panorama maior, a gente entende o impacto profundo que isso tem nas pessoas. Como assim? Veja, a Escritura entra no mundo para declarar que fomos transformados. O que a sociedade inteira dizia que era impossível, o texto vem e diz, não, agora é possível. Ele literalmente reescreve as regras do jogo. Exatamente. A Escritura nos torna capazes daquilo que antes éramos incapazes. Ela altera a estrutura de crenças. Se alguém ouve uma história com uma autoridade dessas afirmando que uma criança não humana conseguiu, todas as limitações internas dessa pessoa começam a ruir. É a criação de uma capacidade nova. E, gente, essas histórias fantásticas de tambores mágicos e princesas meio dragão não são só, sabe, mitologia distante pra gente ler antes de dormir. De jeito nenhum. Elas ilustram uma mecânica muito real que acontece na vida das pessoas hoje, agorinha mesmo. E é isso que nos leva aos tais 2 polos dos estudos budistas mencionados na nossa fonte. Bem lembrado. Porque nos estudos de religião e de textos antigos em geral existe uma divisão clara. Um polo foca em entender a história. Em que ano o texto foi feito, quem patrocinou a obra, essas coisas acadêmicas. Aquela visão bem arqueológica, né? Isso. Mas existe o outro polo, que é a necessidade de saber o que aquela escritura diz para uma pessoa específica hoje. Como uma mensagem pessoal. Exato. É uma mensagem direta, operando como que o autor chama de qualidades do viver pessoal. E isso nos introduz à virada linguística mais provocativa do texto original. A mudança da palavra. Sim, o texto propõe não usar mais a palavra escritura como um substantivo passivo, tipo o livro, o objeto. Em vez disso, propõe transformar numa ação, um verbo ativo. Em inglês, eles usam o termo scripturing, que termina com ing, marcando uma ação contínua. Que a gente pode traduzir conceitualmente como escriturar pessoas. Exatamente. Mas peraí, então o que tudo isso significa na prática? Porque isso soa um pouco radical. É para soar radical mesmo. Isso quer dizer que não somos nós que lemos e dominamos o texto de papel, mas sim o texto que nos lê e, escreve ações nas nossas vidas? Essa é a provocação central. Mas como a gente pode fazer afirmações factuais de que essa atividade está rolando na vida humana? Papel não tem cérebro, não tem intenção. Como um monte de papel escritura alguém? Para entender isso de forma prática, sem cair num pensamento mágico, a gente precisa mudar a analogia de como vemos um livro. Ok, manda lá. Se a gente trata o texto só como um substantivo, como a escritura, é como se ele fosse uma foto guardada no celular. Um arquivo parado. Isso, um arquivo inerte. Você olha e guarda. Mas quando a gente começa a ver o texto como um verbo, como escriturar, a gente passa a enxergá-lo como um software, um aplicativo. Nossa, um aplicativo rodando na mente. Exato. Imagina instalar um aplicativo de mapas. O código dele está ali, parado.
até o momento em que é instalado no sistema. Certo. A partir do momento em que a ideia daquele texto entra na sua cabeça, o aplicativo começa a rodar em segundo plano. Ele decide a sua rota, ele gasta a sua energia, ele manda notificações quando você vê uma injustiça, entende? Ah, entendi. O livro físico fica na prateleira de casa pegando pó, mas o software que ele entregou foi baixado para o cérebro do leitor. Isso. E passa a operar a cognição dessa pessoa na vida diária. Sensacional essa analogia. O texto é um aplicativo atualizando o nosso sistema operacional. E isso levanta uma questão importante, sabe? Qual? A fonte que estamos investigando foca no budismo. Mas será que o ato de ser escriturado acontece só com budistas? Com certeza não, né? A fonte deixa claro que não. E isso abre portas para o conceito de escriturar comparativo, ou comparative scripturing. Isso é para observar esse fenômeno em todas as áreas. Sim, é a necessidade de discernir essa experiência humana universal. Todo mundo é escriturado por alguma coisa, em qualquer cultura. Eu fico pensando num exemplo bem prático, fora do contexto religioso. Se a gente pegar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da época da Revolução Francesa, Ótimo exemplo. antes dela, a cabeça das pessoas, o sistema da sociedade, operava na crença absoluta de que reis eram superiores e o povo era naturalmente inferior. Ponto final. Era impossível mudar isso. A biologia social não permitia questionamentos. Mas aí o documento é lançado, a ideia entra no mundo como aquele tambor estridente. Ele escriturou cérebros inteiros para entender que todos eram iguais. Reescreveu o impossível, igualzinho a história da Princesa Naga. Perfeito. Pessoas comuns foram às ruas, fizeram uma revolução gigantesca, lutaram, porque o software delas tinha sido atualizado por um texto poderoso. O documento literalmente gerou ações físicas. E sabendo dessa força, sabendo que as escrituras, sejam sagradas ou cívicas, entram no mundo de forma ativa e não passiva, a gente chega num ponto crucial do debate. A intencionalidade, né? Exato. O debate sobre como a gente interage com a informação hoje. Porque se o texto não é inofensivo, a gente não pode simplesmente sair consumindo qualquer coisa sem pensar. Esse é o ponto. A fonte nos provoca, no final, a refletir. Nós podemos criar práticas intencionais para gerar as condições nas quais esse escriturar ocorra da melhor forma possível. Porque se a gente vai baixar aplicativos mentais o tempo todo, melhor escolher uns bons, né? Especialmente para o perfil de quem está sempre em busca de conhecimento. Os chamados learners, que estão sempre escutando coisas como a nossa análise de hoje. A galera que está sempre estudando, ouvindo análises, explorando novas ideias. Sim. Como essas pessoas podem se preparar não apenas para, memorizar os fatos de um texto antigo, Que seria só ver a foto inerte. mas se preparar para permitir que ideias profundas e poderosas mudem ativamente o que essas pessoas são capazes de realizar no dia a dia. É criar um ambiente de silêncio, de atenção, para a mensagem realmente instalar e operar. Nossa, isso é um divisor de águas. Então, fazendo uma síntese da nossa jornada aqui, porque a gente passou por bastante coisa, Passamos mesmo. a gente começou lá com o som daquele tambor budista, perdoando dívidas gigantes e tirando o peso da culpa. O tambor da anistia. Isso. Depois a gente acompanhou a princesa Naga quebrando todas as barreiras do que a sociedade dela dizia ser totalmente impossível. Transformando o impossível em possível. E aí nós caímos nessa percepção profunda de que textos não são papéis mortos, são verbos. É o ato de escriturar realidades, instalando novos aplicativos no nosso comportamento. É um percurso muito fascinante. Mas tem um aspecto moderno nisso tudo que eu acho importante a gente jogar no ar para quem nos ouve. Opa, uma reflexão final. Manda. Pois é, um pensamento provocativo para o pessoal mastigar depois. Tô curiosa, vai. Olha, nós passamos milhares de anos sendo escriturados por textos sagrados, filósofos, poetas, documentos civis que, bem ou mal, moldaram a ética e a capacidade humana em direção a alguma evolução ou reflexão. Autores humanos com intenções humanas. Exatamente. Mas hoje nós vivemos numa era em que algoritmos e inteligências artificiais geram textos em massa, o tempo todo, a cada segundo. Nossa, é verdade.
toneladas de palavras produzidas por máquinas. E se a teoria que exploramos aqui estiver correta, se textos são ações vivas que reescrevem quem somos e o que fazemos, Aí a coisa fica meio assustadora. fica. Como será o nosso futuro nos próximos anos quando formos constantemente escriturados por máquinas? E máquinas que entendem nossos gatilhos psicológicos muito melhor do que a gente mesmo. Elas sabem exatamente onde apertar para gerar raiva, engajamento, ansiedade. Exato. Textos desenhados matematicamente para viciar a cognição. O que o tambor das notificações modernas, do celular vibrando no nosso bolso o dia inteiro, o que ele está anunciando para nossa mente? Caramba! Não é uma anistia de dívidas, definitivamente. É tipo o download forçado de um software que a gente nem pediu. Que tipo de realidade essas inteligências vão escriturar em nós coletivamente? É algo muito urgente para se pensar. É uma reflexão que deixa a gente até arrepiada, viu? Mas extremamente necessária, porque nos obriga a criar uma defesa, uma intencionalidade para escolher os nossos próprios textos, os nossos próprios tambores. Com certeza, tem que escolher bem o aplicativo. Gente, foi uma jornada incrível hoje. Eu agradeço demais a companhia de todo mundo que acompanhou a nossa exploração até aqui. Foi excelente. Muito obrigado a quem nos ouviu. E fica o convite, né? Quando abrirem o próximo livro, o próximo artigo ou até a próxima tela de rede social, parem uns segundos e tentem observar quais textos estão ativamente escriturando suas próprias vidas. Escolham com sabedoria. Até a próxima!